Minha irmã não quer que eu leve meu marido ao casamento dela, por isso ela nos expulsou, mas agora o marido da minha irmã está furioso e a vida dela se tornou um inferno. Minha irmã e eu sempre tivemos uma relação de altos e baixos. Nos amávamos, mas não éramos o tipo de irmãs que compartilhavam tudo. Tivemos nossos momentos, claro, discussões ocasionais, principalmente por bobagens ou diferenças em como víamos os papéis familiares, mas no geral eu a amava de verdade. Estava orgulhosa de suas conquistas, a apoiava e estive ao seu lado em cada evento importante de sua vida até agora. Nossa relação era bastante boa até essa confusão do casamento. Sou casada com o Richard há quase 4 anos e ele se encaixa perfeitamente na nossa família. Richard é o tipo de pessoa que se esforça com as pessoas que amo e isso sempre admirei nele. Como ele não tem irmãos, tratava minha irmã como se fosse sua própria irmã e eles tinham uma relação leve que às vezes me lembrava de irmãos que brigam de brincadeira. Eles sempre estavam implicando um com o outro e ele até esteve lá para ela quando ela precisou de ajuda há aproximadamente 1 ano. Ela estava tendo problemas com um negócio. Queria iniciar uma pequena loja de artigos para banho online e Richard lhe ofereceu um empréstimo sem juros para começar. Era uma quantia generosa e me senti orgulhosa por ele estar disposto a apoiá-la. Por isso, quando chegou o convite do casamento com aquela nota estranha me pedindo para não levar o Richard, me senti completamente desconcertada. Senti como uma falta de respeito depois que ele emprestou o dinheiro. Li a nota pelo menos 5 vezes tentando entender se era uma brincadeira ou se eu estava perdendo alguma mensagem oculta. Richard levou na brincadeira no início, sugerindo que talvez ela quisesse pregar algum tipo de peça nele no casamento, mas havia algo nisso que simplesmente não me encaixava. Tentei contatá-la diretamente enviando mensagens casuais sobre o casamento, mas suas respostas eram vagas. Dizia que estava ocupada com os preparativos e que me ligaria depois. Em uma mensagem ela disse que eu saberia muito bem por que Richard não estava convidado, o que eu pensei que fosse parte da brincadeira. Como não consegui obter uma resposta clara, decidi ligar para minha mãe. Quando perguntei se ela tinha ouvido algo sobre Richard não estar convidado, ela simplesmente riu e disse algo como: "Ah, você sabe como é sua irmã. Ela está só sendo ela mesma." Ela achou que talvez minha irmã estivesse planejando algo divertido para a recepção. Sua reação não ajudou em nada e só aumentou minha confusão. Minha mãe não parecia levar a sério, o que me levou a crer que realmente poderia ser apenas uma brincadeira inofensiva. Eu ainda não tinha certeza, mas naquele momento não conseguia ver por que levá-lo causaria algum dano real. Afinal, era um casamento. Era para ser a celebração de um membro da família e Richard faz parte da família. No dia do casamento chegamos ao local juntos. Assim que entramos notei que algumas pessoas nos olhavam de forma estranha. Pensei que talvez estivessem nos olhando porque Richard e eu nos vestimos um pouco mais formais do que o habitual, querendo mostrar respeito pela grande ocasião. Então vi minha irmã. Ela estava no meio de uma conversa com algumas de suas damas de honra, mas assim que seus olhos se pousaram em Richard toda a sua expressão mudou. Ela tinha uma cara de raiva, como se estivesse realmente brava. Imediatamente se aproximou com a voz trêmula de fúria e me perguntou por que Richard estava ali. Não tentou baixar a voz. Todos ao nosso redor podiam ouvir o tom cortante em sua voz. Tentei levá-la para um canto para conversar em particular, mas ela continuou insistindo que ele não devia estar ali e que eu estava desrespeitando seus desejos. Em uma tentativa de acalmá-la, lembrei que a nota me pareceu uma brincadeira. Até a mamãe tinha pensado o mesmo. Pedi que ela respirasse e me dissesse qual era o verdadeiro problema, mas ela não me respondeu diretamente. Em vez disso, começou a gritar mais alto, me acusando de tentar arruinar seu dia. Seu noivo notou a confusão e rapidamente interveio. Pensei que ele tentaria mediar, acalmá-la, mas em vez disso se pôs do lado dela imediatamente, colocando-se protetoramente ao lado dela e olhando para Richard com fúria. Logo depois o noivo se adiantou e empurrou Richard com força, dizendo para ele ir embora imediatamente. Eu estava completamente desconcertada. A situação tinha escalado muito além do que eu esperava, mas naquele ponto as coisas já tinham ido longe demais. Então peguei a mão do Richard e fomos embora do local. Naquela noite fiquei sentada em estado de descrença. Richard estava quieto e, embora não tenha dito diretamente, eu podia notar que ele estava devastado. Ele não tinha tentado fazer um escândalo nem incomodar ninguém. Nós realmente acreditávamos que não estávamos fazendo nada de errado. Tentei ligar para minha mãe e minha irmã naquela noite esperando esclarecer as coisas e me desculpar se tínhamos cruzado algum limite não dito, mas ninguém atendeu. 2 dias depois Richard me passou o telefone e me disse para olhar uma publicação que o marido da minha irmã tinha feito. Abri e vi uma longa e amarga publicação onde ele mencionava pessoas degeneradas tentando arruinar o dia deles, acrescentando que algumas pessoas claramente estão obcecadas por ele e sua esposa. Ele nunca nos mencionou pelo nome, mas era óbvio a quem ele se referia. Tentei me comunicar com minha irmã e minha mãe mais uma vez com a esperança de que agora que o estresse do casamento tinha passado, elas estivessem dispostas a conversar, mas minhas ligações não foram atendidas. Tudo o que eu quero saber é o que exatamente eu fiz de errado. Fui a pessoa má por assumir que meu marido seria bem-vindo? Eu deveria ter levado a sério aquela nota. Apesar do quão ridícula ela parecia, pensei que estávamos respeitando. Meus amigos próximos estavam tão surpresos quanto eu. Eles não conseguiam entender por que minha irmã e seu marido reagiriam de maneira tão extrema. Então, um amigo sugeriu algo que eu não tinha considerado, que talvez o marido
marido dela estivesse com ciúmes da relação que Richard tinha com ela ou se sentisse ameaçado por sua presença. Não fazia completo sentido para mim, mas era a única explicação que tinha alguma lógica. Desde aquela publicação não tive notícias da minha irmã nem do marido dela. Minha família parece dividida, com alguns parentes se aproximando para dizer que lamentavam o que aconteceu, mas evitando tomar partido. É doloroso saber que minha família foi arrastada para essa confusão só porque eu não pensei que a nota da minha irmã era séria. Nunca quis causar uma cena nem fazer com que o grande dia dela se tratasse de algo mais do que sua felicidade. Então, pessoal, eu me pergunto, eu errei em levar o Richard? Ignorei algum sinal de alerta que deveria ter visto? Atualização. Antes de mais nada, muito obrigada por todos os comentários e apoio. Infelizmente, o que estou vivendo com a minha família neste momento é o oposto do que você esperaria de uma publicação final onde tudo se resolveu. Depois do casamento não tivemos notícias de ninguém por dias. Foi como um silêncio estranho e comecei a acreditar que talvez eles só precisassem de espaço. Richard e eu pensamos que eventualmente tudo se resolveria. Mas então do nada nossos telefones começaram a explodir com mensagens de texto. Era como se as comportas tivessem se aberto. Mensagens de familiares, amigos e até de pessoas com quem eu não falava há anos. E não estavam entrando em contato para oferecer apoio. Estavam me chamando de destruidora de lares, a egoísta mimada que tinha arruinado o dia do casamento da minha irmã. Algumas mensagens eram tão ofensivas e disparatadas que no início pensei que fossem brincadeiras, mas então percebi que essas pessoas estavam falando sério. Uma mensagem de um primo dizia: se você realmente amasse sua irmã, não teria feito uma coisa dessas no casamento dela. Outro familiar me acusou de tentar sabotar o casamento porque estava com ciúmes da felicidade da minha irmã. Aparentemente as publicações nas redes sociais do marido dela tinham criado um efeito dominó. Em sua publicação ele insinuou que eu estava obcecada pelo seu relacionamento, o que levou as pessoas a assumirem o pior de mim sem nem mesmo perguntar a minha versão. Para piorar as coisas, ele deixou entender que eu tinha feito todo o possível para humilhá-los ao aparecer com o Richard, embora eu realmente acreditasse que tudo tinha sido um mal-entendido. A situação chegou a tal ponto que até a família do Richard começou a ouvir a respeito. Eles eram próximos da minha irmã e estavam surpresos com a forma como tudo se desenrolou. A mãe dele até contatou a minha mãe para tentar esclarecer as coisas, só para ouvir que eu tinha feito a minha cama e agora tinha que me deitar nela. Essas palavras foram da minha mãe. Aparentemente ela estava contra mim também. Fiquei devastada. Comecei a notar uma tendência estranha nas mensagens dos familiares. Todos pareciam acreditar nessa narrativa de que eu estava obcecada pelo marido da minha irmã, que de alguma forma eu estava tentando me intrometer na vida deles ou tinha alguma agenda oculta. Soava completamente ridículo, mas pessoas que me conheciam a vida toda pareciam acreditar. E tudo isso era tão doloroso e estranho porque, como expliquei antes, meu marido Richard tinha sido como um irmão para minha irmã. Eles sempre tiveram essa relação de irmãos, nada mais. No entanto, agora as pessoas faziam parecer como se eu tivesse usado Richard intencionalmente para machucá-la. Enquanto isso, minha irmã continuava sem se comunicar comigo. Ela estava me ignorando completamente, deixando que seu novo marido falasse indiretamente através de suas publicações horríveis e permitindo que nossa família me destruísse. Em desespero, tentei contatar a melhor amiga dela esperando que ela pudesse ter algum indício. Sua amiga me disse que não podia dizer muito, mas mencionou que minha irmã tinha estado lidando com nervosismo pré-casamento e que tinha sido muito influenciada pela forma como seu noivo via as dinâmicas familiares. Aparentemente, ele tem um histórico de ser possessivo e até teve problemas com alguns de seus amigos antes do casamento. Essa pequena informação me fez pensar, e se ele estivesse tentando intencionalmente separá-la de sua família começando por mim? Uns dias depois minhas piores suspeitas se confirmaram da pior maneira. Meu primo, que é conhecido por causar problemas, me enviou uma captura de tela de outra publicação do marido da minha irmã. Desta vez ele foi ainda mais longe, dizendo abertamente que estava grato por finalmente se livrar de certos membros tóxicos da família que estavam tentando controlar sua nova esposa. Insinuou que Richard e eu tínhamos sido parte de uma espécie de vingança contra eles e que ele tinha sido obrigado a defender sua esposa de nossas palhaçadas. Eu não podia acreditar. Não só ele estava espalhando essas mentiras, mas agora fazia parecer que tínhamos um longo histórico de ser tóxicos com a minha irmã. A essa altura tudo isso tinha chegado a amigos em comum que não tinham nada a ver com a família e comecei a me sentir isolada na minha própria comunidade. Mesmo com toda essa reação negativa eu não conseguia deixar para lá. Eu tinha essa necessidade ardente de confrontar minha irmã, de ouvir diretamente dela o que ela pensava de tudo que estava sendo dito sobre mim. Então liguei para ela uma última vez. Ela não atendeu, mas algumas horas depois recebi uma mensagem de texto dela. Uma breve mensagem que dizia: você cruzou uma linha da qual não pode voltar, espero que esteja feliz com as decisões que tomou. A mensagem pareceu o fim da nossa relação. Uma parte de mim queria ir às redes sociais para contar a minha versão da história e me defender dessas acusações horríveis, mas Richard me incentivou a ficar calada, lembrando que isso só alimentaria o fogo. E por mais que doesse, eu sabia que ele estava certo. Se eu começasse a me defender online, só pareceria culpada, como se tivesse algo a esconder. Mas isso já não se tratava apenas de mim. Richard também estava preso no meio dessa confusão. Ele me disse que até alguns de seus amigos o tinham contatado, alguns dos quais tinham visto a publicação, perguntando por que ele tinha caído tão baixo ao comparecer. Pessoas
Pessoas que não tinham ideia da nota ou do contexto já o tinham pintado como uma figura disruptiva. Meu marido não foi nada além de gentil com a minha irmã e agora o estão arrastando pela lama. E embora eu desejasse poder voltar no tempo e nunca ter ido àquele casamento, uma parte de mim sente que isso teria acontecido eventualmente. Agora está claro que o marido dela tinha a intenção de isolá-la e parece que eu fui a primeira a ser cortada. De alguma forma sinto que perdi não só a minha irmã, mas toda a minha família por causa de um mal-entendido que saiu do controle. Agora eu sou a destruidora de lares, a membro tóxico da família, a que supostamente está obcecada em arruinar a felicidade dos outros. E tudo que eu fiz foi comparecer para apoiar minha irmã no dia do seu casamento. Atualização 2. Muitas coisas aconteceram, das quais eu não fazia ideia até pouco tempo atrás, e depois de uma conversa acalorada com a minha mãe estou começando a ver toda a situação sob uma nova e perturbadora luz. Decidi visitá-la porque não podia permitir que as coisas continuassem piorando sem ao menos tentar conversar, queria esclarecer as mentiras e descobrir por que minha família tinha se deixado influenciar tão facilmente por esses rumores cruéis. Quando cheguei minha mãe parecia na defensiva, repetindo as mesmas coisas que os outros familiares estavam dizendo, que eu buscava atenção, que fiz um escândalo no casamento e até me chamando de destruidora de lares por causar drama no casamento da minha irmã. Era a mesma lista de acusações que tinham me lançado durante semanas. Mas então ela disse algo que me deixou gelada. Você deveria ter lidado com as coisas melhor, especialmente considerando como seu marido se sente em relação à sua irmã. Como assim? Pedi para minha mãe explicar o que ela queria dizer com os sentimentos do meu marido em relação à minha irmã. A expressão da minha mãe não mudou e senti meu coração afundar no estômago. Ela começou a explicar quase casualmente como minha irmã tinha estado preocupada com os sentimentos de Richard e como essa preocupação tinha aumentado depois do noivado. Acontece que quando minha irmã ficou noiva do Trent, ela lhe contou sobre a relação que tinha com o Richard, que todos víamos como um laço fraternal, mas o Trent, segundo o que eu entendi das palavras da minha mãe, via de outra maneira. Aparentemente ele a convenceu de que Richard estava atraído por ela e não era confiável. Segundo Trent, meu marido estava apaixonado pela minha irmã e ele não queria alguém apaixonado pela sua noiva no casamento. Quando perguntei para minha mãe por que ela sequer consideraria uma ideia tão ridícula, ela deu de ombros e me disse que, às vezes, as pessoas escondem bem seus sentimentos, insinuando que meu marido tinha estado escondendo um amor secreto pela minha irmã durante todos esses anos. Era absurdo, eu queria rir, mas em vez disso estava furiosa. A relação de irmãos que Richard e minha irmã sempre tiveram agora estava sendo pintada como algo distorcido e inapropriado por causa do ciúme paranoico do Trent. E não era só ideia do Trent, minha irmã e até minha mãe tinham se deixado influenciar por isso. Furiosa me sentei ali tremendo, perguntando para minha mãe como ela podia acreditar que Richard, que sempre tratou minha irmã com nada além de bondade, tivesse alguma agenda oculta. Ela disse que tinha visto sinais que antes não notava, como as vezes que ele emprestou dinheiro ou como sempre estava disposto a ajudá-la quando ela precisava. Mas depois do casamento, quando minha mãe conversou com a minha irmã, tudo pareceu encaixar e os sinais se tornaram claros para ela. Mas minha mãe não parou por aí. Ela continuou, me dizendo que quando minha irmã expressou pela primeira vez suas preocupações sobre Richard, ela tentou protegê-la, mantendo distância dele. Aparentemente o Trent tinha lhe dito que Richard estava obcecado e sempre seria uma ameaça para o relacionamento deles. O Trent até a tinha encorajado a colocar distância entre ela e eu, dizendo que eu estava incentivando a suposta obsessão do Richard, ao sempre trazê-lo junto. Então, o Trent estava manipulando todos contra o Richard e contra mim. Ele tinha criado essa narrativa em que Richard e eu estávamos tentando sabotar a felicidade deles e estava funcionando. Tentei argumentar com a minha mãe dizendo que nada disso fazia sentido, que Richard não tinha razão alguma para estar apaixonado pela minha irmã e que todos tínhamos sido próximos sem problemas antes do Trent aparecer. Mas ela não quis ouvir, insistiu que o Trent vê coisas que os outros não veem e que ele só estava tentando proteger a minha irmã. Saí da casa dela naquele dia me sentindo mais ferida do que nunca. Não só o ciúme do Trent tinha fraturado meu relacionamento com a minha irmã, mas também tinha feito a minha própria mãe ter uma lavagem cerebral. Depois disso fui para casa e contei tudo para o Richard. Ele ficou sem palavras, estava tão frustrado quanto eu. Mais tarde enviei uma mensagem de texto para os meus pais dizendo que eles podiam acreditar no que quisessem, mas que eu já tinha explicado a minha versão e me mantinha firme nela. Disse a eles que sabia que Richard estava sendo acusado de algo completamente falso e que se houvesse alguma verdade nisso eu teria sido a primeira a abordar. Eles precisavam entender que eu não estaria o apoiando só porque ele é meu marido. Eu nunca apoiaria algo tão incorreto se fosse verdade. Continuei dizendo que essas acusações eram mais do que absurdas e incrivelmente dolorosas, e que dizia muito sobre eles terem decidido se colocar do lado do seu novo genro sem nenhuma evidência real, sem nem mesmo nos dar, a mim ou ao Richard, o benefício da dúvida. Uma coisa é apoiar seus filhos, mas acreditar na história do Trent sem provas e se voltar contra sua própria família dessa maneira era ir longe demais. Richard e eu não temos tempo nem energia para essas bobagens e eu não vou ficar parada vendo esse drama ridículo e sem fundamento continuar. Deixei claro que se eles queriam acreditar em algo tão absurdo, essa era a escolha deles, mas nós não estávamos interessados em fazer parte desse circo tóxico. Por enquanto estamos esperando para ver se eles recapacitam ou se continuam a escolher essa narrativa falsa sobre nós.
Atualização 3. Posso dizer que as coisas se tornaram bastante positivas para nós, embora eu ainda tenha dificuldade em processar tudo o que aconteceu. Depois de enviar aquela mensagem para os meus pais, parece que isso os sacudiu um pouco. Creio que eles finalmente começaram a perceber o quão distorcidas e fora de lugar eram todas aquelas acusações. Por iniciativa própria, eles decidiram falar com alguns dos nossos familiares para discutir tudo o que tinha acontecido. Não tenho certeza do que foi dito nessas conversas, mas seja lá o que for, deve ter feito com que eles vissem o quão estranhas e sem fundamento eram as afirmações do Trent. Desde então tenho recebido pedidos de desculpas de muitos familiares, primos, tias e tios. Alguns até expressaram arrependimento por terem tirado conclusões precipitadas sem falar comigo primeiro. Embora eu agradeça que reconheçam seu erro, dói. Não gosto que tantos deles estivessem dispostos a acreditar numa história tão ridícula. A ideia de que pensaram que Richard estava agindo de maneira inadequada, especialmente com alguém que ele via como irmã, dói. Estou contente que estejam recapacitando, mas não posso fingir que isso não me deixe um gosto amargo. Mas tudo isso ficou em segundo plano ontem à noite porque algo ainda mais inesperado aconteceu. Minha irmã apareceu na minha casa completamente de surpresa. Não era a melhor versão da minha irmã. Abri a porta e a deixei entrar pensando que poderíamos conversar e talvez chegar ao fundo de tudo. Assim que se sentou, começou a chorar. Uma vez que se acalmou um pouco, começou a me explicar o que tinha acontecido com o Trent. Ela me contou que eles tinham acabado de ter uma grande discussão, uma que a fez ver as coisas sob uma nova perspectiva. Entre lágrimas, admitiu que Richard não era a primeira pessoa de quem te tinha acusado de estar interessado nela. Aparentemente isso vinha acontecendo há algum tempo. No início, o comportamento do Trent lhe parecia ofensivo, talvez até lisonjeiro de uma forma estranha. Ela me disse que tudo começou quando eles estavam em público e o Trent notava que supostamente homens aleatórios a estavam olhando. Ele fazia pequenos comentários sobre como outros homens a estavam secando ou olhando de forma inadequada. Embora ela achasse um pouco estranho, pensou que ele só estava sendo protetor. Com o tempo, o comportamento dele piorou. Suas acusações começaram a surgir em quase todas as situações e eventualmente seu foco se voltou para as pessoas na vida dela, especialmente o Richard. Quando começou a falar sobre o Richard, foi extremamente convincente. Ele fazia parecer como se realmente estivesse preocupado, como se só quisesse cuidar dela e mantê-la a salvo de algo desconfortável. Ele mencionava isso repetidamente e como ela confiava nele, o seguiu. Por isso, quando ele insistiu que Richard não deveria ir ao casamento, ela não o questionou. Pensou que estava fazendo a coisa certa ao escutar as preocupações do seu noivo e respeitar seus desejos. Mas depois do casamento, as coisas ficaram ainda mais fora de controle. O Trent começou a acusar mais pessoas de terem sentimentos por ela e já não era só um comentário aqui e ali. Agora ele estava pressionando para que ela se demitisse do trabalho, dizendo que um de seus colegas de trabalho tinha olhos para ela e que não era seguro que ela estivesse perto dele. Naquele momento, ela percebeu que isso não era normal. O Trent a estava empurrando a renunciar à sua independência e afastar as pessoas da sua vida. Não se tratava de protegê-la do Richard ou de estranhos aleatórios. Tratava-se de controlar quem ela era e quem estava ao seu redor. Ela se sentiu traída, manipulada e cega. Enquanto finalmente via que sua suposta proteção não era nada mais que um comportamento obsessivo e manipulador, ela percebeu que tinha estado presa em seu controle e admitiu que se sentia uma tola por não ter visto isso antes. Minha irmã estava claramente arrasada e envergonhada por como nos tinha tratado. Ela me pediu desculpas, explicou como sua confiança no Trent a tinha convencido a seguir tudo o que ele dizia e que tinha cometido um grande erro. Pela primeira vez pude ver o quão ferida ela estava pelo que tinha feito e soube que ela realmente lamentava, mas ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu, todo o dano que ela causou, não é algo que se possa esquecer. Ela me pediu para ficar em casa para se afastar do Trent, mas depois das coisas que ele acusou meu marido, o mínimo que eu quero é que ela esteja sozinha com ele. Não quero que ele tenha provas para acusá-lo novamente de algo assim. Então eu disse a ela que ela podia pedir para os nossos pais para deixá-la ficar com eles. Atualização 4. Sei que muitos de vocês pediram uma atualização, então lamento ter ficado em silêncio. Foram alguns meses muito problemáticos e muitas coisas mudaram. Da última vez contei como a minha irmã veio à minha casa, finalmente percebendo o quão controlador o Trent era. Ela voltou para ele decidida a manter seu trabalho e não o deixar controlá-la. No entanto, quando ela lhe disse isso, ele se descontrolou completamente. A acusou de ser infiel, dizendo que se ela queria continuar trabalhando, devia estar interessada em outros homens. Sua reação foi tão intensa e desequilibrada que ela acabou saindo de casa novamente e voltou diretamente para mim, mais devastada do que nunca. Durante a semana seguinte conversamos muito e ela começou a aceitar que aquele relacionamento não era mais o que ela queria. Chegou à dolorosa decisão de terminar as coisas e pedir o divórcio. Como era de se esperar, o Trent não aceitou bem. Ele apareceu na casa dos meus pais implorando e chorando, prometendo que mudaria e que nunca mais agiria daquela maneira. Mas meu pai saiu em defesa da minha irmã e o expulsou de casa. Então, resumindo, minha irmã está passando por um divórcio agora. Richard tem mantido distância. O que eu entendo, ele não quer estar perto dela depois do que ela lhe fez e até pediu que ela devolvesse o dinheiro o mais rápido possível. Meus pais também deram um passo à frente e têm ajudado com os trâmites legais e dado apoio emocional, o que fez uma grande diferença. Eles também aproveitaram esta oportunidade para se desculpar com Richard e comigo, especialmente com o Richard, por terem acreditado nas acusações do Trent. Parece que eles finalmente perceberam o quão equivocadas eram aquelas ideias. Gostaria de dizer que está tudo resolvido com meus pais e minha irmã,
mas não é bem assim. Agora Richard e eu tentamos manter distância porque não é como se um simples pedido de desculpas pudesse consertar todo o dano que causaram. Minha irmã fez uma publicação falando sobre Richard tentando limpar sua imagem, contando qual era a verdadeira face do Trent em termos de manipulação, o que é um grande passo à frente, mas não acho que seja suficiente. Você não pode acusar alguém e manchar sua imagem para depois pedir desculpas e esperar que tudo volte a ser como era antes. Além disso, acredito que dependerá do Richard perdoar ou não, já que ele foi o mais afetado por tudo isso. Então, por enquanto, mantemos o mínimo contato com eles, algo que explicamos e eles parecem entender. Eles não tentaram nos pressionar com mensagens ou ligações para reparar o relacionamento. Creio que eles entenderam o que fizeram e estão nos dando nosso espaço. Atualização 5. Creio que esta será uma atualização breve da minha história e provavelmente a última. Minha irmã finalmente se divorciou, embora não tenha sido fácil para ela. O Trent se tornou violento durante esses meses, o que a obrigou a chamar a polícia algumas vezes, mas agora o divórcio está finalizado, então ela não tem mais nenhum relacionamento com aquele homem. Infelizmente o relacionamento dela com meus pais não se resolveu tão facilmente e não sei se algum dia se resolverá. Minha irmã devolveu todo o dinheiro que Richard havia emprestado, mas ainda assim Richard não quer ter um relacionamento com ela nem com alguns membros da minha família. Ele deixou claro que não se importa que eu mantenha um relacionamento normal com eles. Mas ele não deseja o mesmo. Eu também não quero. Não acho que chamar de família pessoas que podem tratar tão mal alguém como Richard seja o correto. Não é uma questão de perdoar ou não, já que de certa forma já fizemos isso, mas isso não significa que precisamos ter um relacionamento, pelo menos não próximo.